Um fato que vem se destacando nos noticiários são os jovens infartando cada vez mais cedo. Alguns diriam que sempre foi assim, que agora, na era da informação, essas informações apenas chegam mais rápido às pessoas, mostrando algo que sempre foi dessa maneira. Então sempre surgem aquelas pessoas que buscam colocar um pano quente sobre a situação, ou colocam gelo, né? Agindo ou ao menos buscando dizer, né, que sempre foi assim. São os negadores da anormalidade. São aqueles que acreditam que estamos na mais normal das épocas, né? Existem aqueles que acreditam que está tudo bem, que vai tudo de bom a melhor, né? Em vez de mal a pior. Mas é fato que não é normal jovens infartarem tão cedo. Inúmeros são os casos que aparecem vez ou outra, fora os casos que não aparecem. Se já chama atenção os casos que aparecem nas mídias, é fato que nem tudo aparece nas mídias e o número é bem maior do que as mídias noticiam, sejam as televisões ou as mídias virtuais. Mas qual será a razão disso? O que estará por trás dessa situação? Por que tantos jovens estão infartando, sendo que hoje vivemos numa era de acompanhamentos médicos, onde as crianças, os adolescentes, os jovens têm uma assistência médica? Algo diferente de décadas atrás, onde as pessoas iam parar em algum hospital ou conheciam um médico quando já estavam com um problema crônico. Quando as pessoas infartavam ou quando tinham um AVC, eram casos fulminantes. Daí as pessoas conheciam um especialista, mas quando geralmente já era tarde demais. Então, sem um acompanhamento médico, sem todo esse controle dos dias atuais, os casos não eram tão evidentes, não se destacavam como hoje se destacam. Sendo que nos dias atuais, desde crianças, as pessoas já têm um acompanhamento médico, já fazem exames, existem postos de saúde em todos os cantos. Então não é por falta de assistência médica que os jovens estão infartando. E também não é por causa da falta de outros instrumentos estruturais, como hospitais ou medicamentos, exames. É fato que algo está acontecendo que não é muito bem explicado, ou que não pode ser explicado dentro dos padrões de explicações dos dias atuais, ou seja, assim, mais materialistas, científicos no sentido de uma padronização disso que as pessoas hoje entendem como o meio normal, o meio eficaz para explicar as coisas. É isso que denominam de ciência. Então, para entender o que vem acontecendo, eu não sou médico, não entendo nada de medicina, mas para tentarmos entender um pouco essas situações, eu acredito que precisamos pensar não apenas na questão do corpo, não apenas na questão dos órgãos, mas do estilo de vida, o estilo da alimentação, a correria dos dias atuais, o estresse, o nervosismo, o desgosto que as pessoas sentem nessa sociedade abarrotada, o karma de cada indivíduo. É fato que o karma de cada pessoa tem uma influência gigantesca na sua vida,
Então, são inúmeros os casos que precisam ser analisados, que não se ligam e não se conectam propriamente com a ideia de ciência dos dias atuais. É a medicina que leva muito mais em conta as questões materiais e não espirituais, mas é possível conciliar essas duas perspectivas para se chegar numa percepção um pouco mais coerente, né? Se é que se possa falar assim. Mas eu, no meu modesto ponto de vista, eu acredito que essa vida agitada dos dias atuais contribui em muito para que as pessoas estejam adoecendo cada vez mais cedo. Por maior que seja o acompanhamento médico, por maior que seja a frequência dos indivíduos em hospitais, em clínicas. Não é por falta de médicos que as pessoas que os jovens estão infartando, que estão tendo problemas de saúde. Diferente de outras épocas onde a quantidade de profissionais da saúde nem de longe era como nos dias atuais. E mesmo sem todo esse acompanhamento, não eram tão evidentes os casos, se bem que existam aqueles que vão dizer, isso sempre aconteceu, mas não era divulgado. Mas esses casos vêm sendo bastante divulgados nos dias atuais. E no meu ponto de vista, eu acredito que inúmeros fatores da vida pós-moderna é que têm uma influência nisso. O próprio estilo de alimentação dos dias atuais, uma alimentação cada vez mais artificial, uma alimentação modificada quimicamente, a forma como hoje se planta um determinado vegetal não é como se plantava há 50 anos atrás, 100 anos atrás. As plantas foram modificadas geneticamente, inúmeros elementos químicos, insumos são utilizados no cultivo dos vegetais, das hortaliças, das verduras, das raízes. É muita química hoje no processo de agricultura. Mas não estou aqui embarcando nessa ideia de criticar o agronegócio e dizer que o agronegócio é culpado de tudo, porque inúmeros indivíduos urbanos criticam o agronegócio, mas se não fosse o agronegócio, não seria possível sustentar a vida urbana. Isso que eu não sou um defensor do agronegócio, estou apenas sendo coerente. Milhões de pessoas abarrotadas em grandes cidades, é fato que são necessárias grandes lavouras para produzirem alimentos para essas pessoas que estão nas cidades. E ali acabam sendo utilizados agrotóxicos, porque sem esses produtos químicos não seria possível obter uma produtividade necessária para alimentar os habitantes das grandes cidades. Isso é um fato, isso não quer dizer que eu esteja defendendo tudo isso, mas eu tenho que ser coerente. Quantos sujeitos ecologicamente corretos, biólogos de apartamento, naturalistas de shopping center não descem o cacete no agronegócio, mas que nunca plantaram um legume, uma verdura, nem sabem o que é mexer na terra e lidar com a terra. São pessoas que fazem críticas vazias, vivem em seus apartamentos, mas não querem que o agronegócio exista. Se não fosse o agronegócio, as pessoas que vivem nos grandes centros urbanos não teriam como sobreviver. Isso é um fato. Sejamos sensatos, pelo menos. É o mínimo. Mas, por sua vez, toda essa alimentação modificada geneticamente, sejam os vegetais ou sejam os animais, isso vai ter impactos no corpo humano. Imaginem a criança que há 50, 100 anos atrás comia aipim, batata doce, que comia carne de frango que era
criado naturalmente em casa, carne de porco, a carne de gado, animais que não eram modificados geneticamente, é fato que uma alimentação mais saudável na primeira infância vai deixar as suas marcas, assim como na adolescência e como na vida adulta também. Tudo que é natural é melhor. Tudo que é natural vai gerar menos impactos. Tudo que foi feito pela natureza de uma determinada forma vai ser positivo para o ser humano. Mas, por outro lado, aquilo que é modificado artificialmente, objetivando produtividade, lucros, etc. e tal, terá efeitos colaterais. Então, a alimentação artificial dos dias atuais pode ter também impactos no fato de jovens estarem infartando cada vez mais cedo, numa quantidade maior. O estresse, por sua vez, pessoas sempre correndo a 1000 por hora, pessoas que não têm tempo para si, que não têm vida interior, pessoas compromissadas apenas com o mercado de trabalho e nada mais. O estresse gera toxinas no corpo, gera um envenenamento do corpo. Isso vai criando pontos frágeis no organismo. Isso vai resultar depois em algum problema mais tarde, um ataque cardíaco, um AVC, um câncer ou uma outra enfermidade. O uso de substâncias químicas não legalizadas, ou seja, drogas, sejam as drogas ilícitas ou as drogas lícitas, isso também vai influenciar na saúde ou na falta de saúde de um determinado organismo. Então, são inúmeros os elementos que podem estar contribuindo para que jovens estejam infartando cada vez mais cedo ou estejam aí tendo AVCs, e coisas do tipo, ou jovens com câncer cada vez mais cedo. E daí entra também a questão do karma, do que cada um terá que colher nessa vida. As pessoas que hoje estão encarnando aqui na Terra, ou que estão encarnadas já há um determinado tempo, têm uma carga kármica. Não existem santos aqui sobre a Terra. A humanidade é constituída por pessoas pecaminosas que têm uma carga kármica gigantesca e isso precisa ser resgatado. E as doenças, as enfermidades, infelizmente, em muitos casos, são a única possibilidade para que uma pessoa possa rever seus conceitos, mas mesmo assim a maior parte dos enfermos não aprende nada com isso, nem os familiares. Às vezes a doença de uma pessoa poderia refletir sobre os familiares e os colegas para que revessem, para que pudessem rever, seus pontos de vista sobre a vida, sua visão de mundo. Quanta coisa não poderia mudar na vida daqueles que estão em torno de um enfermo, se observassem esse enfermo com outros olhos, tentando enxergar nele uma intervenção da vida para que várias pessoas pudessem crescer por meio disso. Então, é fato que a vida sempre oferta e oferece para os seres humanos possibilidades para um despertar espiritual. A vida está aí sempre possibilitando novos caminhos para as criaturas humanas. Elas é que não querem sair da zona de conforto, elas é que não querem acordar, porque isso é trabalhoso, isso é perturbador. A maior parte das pessoas quer tudo menos mudar, quer tudo menos ter que rever seus pontos de vista. E este que é o problema, esse comodismo, essa indolência dos dias atuais. Mas o modelo de vida de uma pessoa influencia muito na sua saúde ou falta de saúde. O karma, a alimentação, o estresse, tudo isso é decisivo, seja na saúde espiritual de uma pessoa e na saúde física também. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!